Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Essa é uma aula que eu estou gravando para o projeto 365 Creators. Se você se recorda, fiz com a Microsoft uma parceria e já conquistei a minha primeira medalha com vídeos recomendados pela Microsoft. Isso é uma vantagem dessa parceria. A Microsoft, depois de um período avaliando o nosso trabalho, avaliando os vídeos que nós vamos trabalhar do projeto, premia cada um dos produtores de conteúdo. Nisso sou eu e tenho mais alguns colegas, mais 8 colegas que estão fazendo parte aí também desse projeto. Então nós somos premiados pela Microsoft com um selo de reconhecimento. E esse selo de reconhecimento, deixe-me buscá-lo aqui, é esse que está aqui na tela. O 365 Creators é a primeira medalha do mês de junho de 2017. Como esse projeto ainda está no início, ainda temos aí um árduo caminho pela frente, então o nosso próximo job, meu próximo atividade para esse projeto vai ser falar um pouquinho para vocês a respeito de uma planilha de fluxo de caixa. Eu vou ensinar vocês a montar uma planilha de fluxo de caixa usando os recursos do 365. Quais recursos serão esses? Nós vamos trabalhar com, primeiro, eu vou falar sobre o lançamento de valores para que você possa fazer a conciliação daquela movimentação do seu fluxo. O fluxo de caixa nada mais é do que você poder analisar as suas entradas e as suas saídas e avaliar se você está gastando mais do que deveria. Eu acho que essa é uma matéria que deveria ser obrigatória em todas as escolas, ensinando a todos, desde a base, a economizar um pouco de dinheiro. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer? Além da movimentação que eu vou explicar como fazer adequadamente esse lançamento, é claro, esse não é o objetivo de montar o fluxo de caixa que vai ser o fluxo de caixa maravilhoso. Aqui não tem tecnologia VBA, nós vamos utilizar os recursos que o 365 nos oferece através de funções, o uso de tabela dinâmica e também com recursos do próprio ambiente nativo. Não tem nenhuma linha de programação VBA nesse projeto. Então, eu acho que para você que ainda não domina o VBA, vai se dar melhor. E usando os recursos do 365, que são recursos atualizados para quem tem a sua assinatura, você verá que o processo em si é muito fácil. Como consistem esses passos? Nessas aulas, nós vamos aprender aqui, primeiro, como criar listas de apoio adicionais, onde eu tenho aqui as categorias dos gastos em que eu vou lançar no meu fluxo de caixa. Então eu tenho aqui adiantamentos, que são entradas, alimentação, que são gastos, aluguel, café da manhã, café da tarde, carro, despesas com curso livre, despesas com diversão, escola, faculdade, jornais e revistas, metrô, acho que falta aqui o metrô, isso, ônibus, passeio, pedágio, plano de saúde, ou seja, todas aquelas categorias que nós vamos lançar no nosso fluxo de caixa. Quanto mais categorias eu lançar, mais detalhado é, com certeza, a minha análise dos meus gastos. Eu vou conseguir tirar relatórios, eu vou conseguir fazer análises melhor daquilo que eu estou gastando. Junto disso, nós vamos criar uma planilha de movimentação, onde você vai lançar todas as suas entradas, todas as suas saídas, e a partir dessas entradas e saídas, nós vamos lançar aqui um painel de controle de gastos. Esse painel é bem simples, ele foi montado com base numa tabela dinâmica. Estamos utilizando aqui um gráfico de barras bem simples, o guru do Excel, né, meu amigo, que está fazendo também parte desse o pacote 365, que me perdoe, meu gráfico é bem simples, meu gráfico é de barras. Se vocês quiserem aprender gráficos, pessoal, de forma avançada, procurem lá o canal do meu amigo, o Guru, também do Gerson. E aqui eu tenho, né, e é claro, se você quiser análises mais detalhadas, tem o pessoal do Planilheiros, que também faz parte desse projeto. Os planilheiros trabalham lá com Power BI, trabalham com suplementos da Microsoft, e esse gráfico e esse painel com certeza é fichinha para que o que eles fazem normalmente aí no seu dia a dia. Então vamos lá, aqui eu tenho condições de analisar, clicando simplesmente nos meus filtros, fazer uma análise dos meus gastos para saber onde está indo o dinheiro que eu ganho. Eu posso ainda dentro de um mesmo período fazer filtros por mês, ver quais categorias naquele mês que eu já gastei. Eu posso filtrar as minhas entradas, eu posso filtrar as minhas saídas, como também posso fazer uma análise completa, selecionando todos os recursos sem aplicação dos filtros, e aí eu vou ter uma análise completa com todos os meus gastos, não importa o período, né? Na verdade, nós vamos selecionar esses períodos. Depois, vou ensinar vocês a criar aqui uma tabelinha auxiliar, e nessa tabela auxiliar eu vou aprender a colocar em ordem, sem repetição, os nossos valores, que vai me facilitar na hora de montar um gráfico, um segundo gráfico, um gráfico de funil.
E esse gráfico de funil vai mostrar também aqui as minhas condições. Deixa eu colocar uma cor aqui verde. Veja como é fácil, eu vou colocar aqui na mesma categoria. E nesse gráfico de funil eu vou conseguir analisar todos os meus comparativos do ano passado, do ano anterior com o ano atualmente selecionado. Então você vai ver que tem muito recurso aqui para aprender nessas aulas do 365 Creators. Vamos começar fazendo aí a montagem da nossa planilha. Para facilitar, eu não vou criar a planilha de movimentação, vou falar apenas sobre ela. Vou salvar essa planilha e vou salvar uma cópia disto aqui, chamado 365 Creators, fluxo de caixa, aulas. Possivelmente não vamos conseguir fazer numa única aula todo esse projeto, porque serão várias aulas e é muita informação para passar numa aula de 1 hora, 2 horas. Eu não gosto de aulas tão longas assim, então nós vamos fatiar esse conteúdo em várias aulas para facilitar. Nessa conteúdo de aula, nós vamos eliminar todo o conteúdo que nós temos aqui, com exceção, é claro, da formatação. Nós vamos eliminar as linhas, então vamos excluir. Não está excluindo, então vamos lá. Ele deve estar protegido. Deixe-me ver o que está acontecendo. É porque ele está em grupo. Tá, eu vou desagrupar. Perceba que às vezes até a gente dá uma orelhadinha aí nos conceitos. Perfeito, apaguei a planilha principal. Vou apagar a planilha auxiliar e vamos apagar também essa planilha de análise. E aí você vai aprender passo a passo como explorar esses recursos da tabela dinâmica e da segmentação de dados de forma bem simplificada. Vamos lá, Ctrl menos, eu primeiro preciso apagar o meu gráfico, e ele está reclamando também que tem as linhas da tabela dinâmica, não seja por isso, agora ele vai conseguir eliminar tudo. Vamos colocar aqui as minhas linhas, eu estou exibindo todas elas, perfeito. E agora, movimentação. Como nós vamos começar? Um detalhe importante, deixe-me eliminar aqui as fórmulas, porque nós vamos criar esse projeto do início. E agora sim, vou salvar. Toda análise que nós fizermos, eu gostaria que não fugisse das categorias que eu já tivesse pré-configurado na minha planilha. Na medida em que formos colocando mais categorias, eu quero que a minha planilha identifique essas categorias de forma automática. Então nós vamos começar fazendo aí essas listas. Mas um detalhe importante, se nós tentarmos rodar a nossa planilha, que eu criei lá no 365, lá no portal online, vamos buscar aqui onedrive.com. Vamos puxar aqui, deixa eu ver se a minha planilha ainda está copiada na pasta temporária. Não está mais. Então eu vou fazer o seguinte, observe, eu vou pegar a minha planilha completa, vou arrastar lá para o nosso OneDrive, para que você possa perceber que alguns recursos que nós vamos utilizar aqui não estão disponíveis por padrão quando você estiver fazendo aí a sua planilha no Office 365 online. Um bom recurso disso é a tabela dinâmica. Se eu abrir essa planilha no meu Excel online, você vai ver que a primeira mensagem que vai ser exibida, olha, observe, vamos aguardar. Se eu tentar utilizar um recurso, vamos pegar aqui nas minhas movimentações, na análise. Se eu tentar aplicar um filtro, você vai ver que esta pasta de trabalho contém conexões de dados externos ou recursos de BI que não tem suporte. Quer saber quais recursos? Clique aqui. Ou envie seus comentários. Então, é uma pena, né, que ainda a Microsoft não tenha colocado recursos da tabela dinâmica para uso lá na sua versão online. Então, nós não conseguimos criar esse painel de gastos utilizando os recursos da tabela dinâmica. Por isso, eu criei essa análise com funções. E é aqui na análise com funções que nós vamos conseguir fazer as análises dos dados, veja só, trocando aqui os anos e os dados serão atualizados. Então, você vai ver recursos que vão ser usados tanto na sua versão desktop, quanto recursos que vão ser utilizados na versão online do Excel. Então, eu vou fechar, né? Vamos fechar esse aqui também. E como fazer para criar, então, o nosso trabalho. Vou abrir de novo o Excel, que eu acabei encerrando. E aqui está a minha planilha. Deixa ele abrir. 10 minutinhos de aula, então estamos tranquilos, estamos só começando. Legal. Quando você utiliza o Office 365,
É possível você baixar uma versão do pacote do Office para a sua máquina, para a versão desktop. E essa versão ela é atualizada. Sempre que surgirem novas versões no Excel, por exemplo, né, com um dos aplicativos do Office 365, essas atualizações serão instaladas também na sua versão desktop. Ela vai estar sempre atualizada. Esse é um dos benefícios do pacote 365. Quando nós criarmos aí a nossa planilha, nós vamos utilizar a versão desktop da minha cópia do 365. Vou abrir aqui a aula e vamos iniciar o processo. Primeiro passo são as listas. Perca um pouquinho do tempo e escreva quais são as categorias dos custos ou dos gastos que você tem aí no mês a mês, para que você possa criar uma lista de categorias mais completa possível. Se você simplesmente colocar aqui despesas e entradas, sua análise vai ficar muito bruta, vai ficar muito no macro. O ideal é você identificar cada um dos seus gastos para saber se você está se você está gastando, né? Despendendo dinheiro de forma desnecessária. Bom, o primeiro passo, nós vamos criar uma lista aqui para facilitar a nossa manipulação dos dados nas validações. Então, eu vou entrar aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, vou criar uma nova faixa que vai se chamar LST de Lista de Categorias. E nessa lista de categorias, nós vamos usar aqui a função desloc, igual desloc, a partir da primeira categoria, ponto e vírgula. Não quero deslocar nenhuma linha para baixo ou para cima, ponto e vírgula. Nenhuma coluna para a direita ou para a esquerda, ponto e vírgula. Quero saber quantos valores eu tenho lançados na minha coluna A completa, menos 1, por causa do meu título que eu quero extrair da minha lista, ponto e vírgula 1. Achou difícil? Não se preocupe, eu tenho aulas lá no YouTube que explicam a você como criar as listas dinâmicas. Não vou ficar atentando para muitos detalhes para não tornar essas aulas muito maiores do que deveriam ser. Então, se você quiser aprender sobre listas dinâmicas, procure lá no YouTube, Alessandro Trovato Desloc, que você vai encontrar. Vou dar um OK e a nossa lista de categorias está pronta. Como saber se ela está certa? Vou fazer o seguinte, igual coach.valores, abro parênteses, pressionando a tecla F3, nós vamos poder usar o recurso colar nome, que o Excel possui, e eu quero então colar o nome de lista de categorias. Vou dar um OK, vou dar um Enter e observe que essa minha lista de categorias tem 23 itens. Se nós selecionarmos a coluna inteira A, você vai ver que nós temos aqui 24 itens, só que se eu subtrair o título, ficarão os 23 que eu preciso trabalhar. Minha segunda lista vai ser os períodos. Por que eu crio listas dinâmicas quando eu vou fazer a validação? Porque se nós colocarmos aqui mais um item, por exemplo, aluguel comercial, e der um Enter, a minha lista, aquela que eu coloquei aqui no conte.valores, o totalizador, você vai ver que vai mudar. Agora serão 24. A minha lista ela é dinâmica, ela cresce conforme eu vou adicionando novos itens. Isso é ótimo para facilitar o controle. Vamos classificar esses dados. Cuidado ao classificar, porque ele vai reconhecer que tem dados próximos. Vou pedir para manter só essa coluna. Legal. Próxima lista, vamos lá. Fórmulas, gerenciador de nomes. Vamos criar um novo nome chamado LST Períodos. Da mesma forma, 2018 eu quero que apareça automático, 2019. A ideia é ter um fluxo de caixa anual para que você possa fazer a análise e o acompanhamento disso ano a ano, de hoje até quando você conseguir controlar, para saber como estão indo as suas despesas pessoais. Função desloc, igual desloc, abro parênteses, a partir da primeira célula, ponto e vírgula. Não quero deslocar nenhuma célula para cima ou para baixo, então é 0. Não quero deslocar nenhuma coluna para a direita ou para a esquerda, então é 0 também. Ponto e vírgula. Conte.num. Ao invés de usar conte.valores, vou usar a função conte.num para contar todos os números da coluna B. Como serão só anos, ele vai desconsiderar automaticamente o título, que é texto. Então não preciso colocar o menos 1. Ponto e vírgula, 1. A minha lista só tem uma coluna, vou dar um Enter e está pronto. Da mesma forma, se nós colocarmos em conte.valores e pressionarmos o F3 e escolher os períodos, vamos ver aqui que há 3 períodos disponíveis. Se eu colocar aqui 2018, vamos ver que o quarto período está disponível também. Resolvemos a primeira parte do problema. Vou pressionar Ctrl B para salvar a planilha. Recomendo também a você, quando estiver fazendo trabalhos como esse, salve a sua planilha constantemente, para que no caso de uma falha de energia, você não perca os seus dados.
O principal aqui é a movimentação. Eu não sei você, mas você já deve ter visto pessoas que vão armazenar informações em planilhas dentro de uma pasta de trabalho separadas por abas. Então, se eu pressionar aqui Ctrl O, isso é apenas ilustrativo, observe. Ao invés de colocar toda a minha movimentação mensal em uma tabela única, a pessoa normalmente pode vir aqui e escrever janeiro de 2017 e lança todas as suas despesas de janeiro de 2017. Virou o mês, ela pega lá, cria uma nova coluna, uma nova planilha chamada fevereiro de 2017 e vai colocar aqui todos os valores de janeiro. Então ela não se preocupa no mês a mês, ela vai simplesmente imputando esses valores. Chega o final do período, lá no final do ano, a pessoa quer fazer uma consolidação de dados e acaba se atrapalhando toda. Por quê? Há vários recursos que o Excel oferece de fazer essa análise, mas normalmente, né, alguns deles, o consolidar, que não sei se você conhece, permite ao Excel juntar dados de várias planilhas de forma automática, criando uma única de resumo no final. Tenho essas aulas, mas para venda, num curso de Excel avançado que eu tenho no portal Curso Educa, e em breve no meu próprio portal. E há também outras formas, como tabela dinâmica, desde que você dê um nome ou insira uma tabela em cada uma das planilhas e faça uma junção dessas tabelas no final do relatório de tabela dinâmica. Ou seja, acaba sendo muito mais trabalhoso. A boa prática recomenda que todos os seus dados estejam em formatos de tabela. O Garcia e o Rui falam muito disso nas aulas do Power BI. Aqui, se você analisar, eu tenho poucas colunas. A minha coluna de data, a minha coluna de ano, de mês, porque eu estou segmentando a minha informação. Então, se eu tenho aqui uma data em que eu fiz um gasto, eu venho aqui e coloco. Hoje, por exemplo, se eu colocar aqui Ctrl ponto e vírgula na data de hoje e disser que, vamos usar aqui a função ano para poder extrair o ano e vamos usar a função mês para extrair o mês. Tem coisas que eu não preciso digitar. Eu gastei hoje exatamente R$ 2,70 na padaria de manhã. Então, descrição do pagamento foi na padaria e aqui foi no meu café da manhã. Olha a minha categoria de gasto aqui. Então, se eu selecionar a setinha aqui para baixo, vou visualizar. Deixa eu ver aqui minha validação, ela não está sendo exibida. Ah, tá, é porque eu apaguei a minha lista de validação. Vamos limpar todas essas minhas listas, dado, validação, vamos eliminar tudo. Perfeito. Quando eu clicar aqui, eu quero escolher da minha lista café da manhã, vou pressionar no Enter, e aí isto é uma saída. Eu posso até automatizar com o PROC-V para identificar se a minha categoria é uma entrada ou uma saída, mas eu preciso mudar a minha lista, não vou fazer isso. Então, com isso, eu esqueço que eu gastei aquele montante e registro. As boas práticas da economia financeira doméstica diz que você deve marcar tudo aquilo que você gasta para depois saber onde você pode cortar, onde você pode otimizar os seus investimentos, cortando gastos desnecessários. É o que nós vamos fazer. Eu vou tirar o negrito de todas essas colunas aqui, perfeito. Depois nós vamos lançar. O que mais que eu gastei? Hoje, dia 10/7, eu gastei também o montante, deixe-me ver, 3,80 vezes 2, são 7,60 de ônibus. Eu fui trabalhar e acabei gastando isso de transporte, ou ônibus. Isso é uma saída. Recebi alguma coisa? Não. Então perceba que você vai poder fazer esse lançamento dia a dia. E o que é melhor, se você tem um celular como eu, que tem, no caso eu tenho o celular que roda o pacote Office, eu tenho Windows instalado no meu Lumia, no meu aparelho, e eu consigo automaticamente de onde estou abrir a minha planilha do Excel e lançar esses gastos no dia a dia, sem ter que me preocupar em fazer isso posteriormente e acabar esquecendo. Ctrl B para salvar, vamos ajustar aqui a nossa validação, vou selecionar todas as categorias das minhas células. Vamos selecionar algumas linhas extras aqui também, né, para facilitar a minha vida. Dados, validação. Eu quero validar a minha lista e essa minha lista vai se chamar LST. Não lembro o nome. Pressione F3 e escolha a lista que você tem já na memória. O colar nomes funciona aqui dentro também. Vou dar um OK e agora sim, para facilitar, na próxima vez que eu for lançar uma despesa, eu não preciso mais me preocupar em ficar lembrando como eu escrevi. Basta clicar nesse
e escolher, através de todas as categorias que eu lancei, aquela que se aproxima da minha despesa. A mesma coisa entradas e saídas, veja só. Eu vou facilitar a minha vida, vou selecionar todas as células, validação de dados, eu vou limpar e vou dizer que eu quero que nessa lista 2 valores apenas sejam possíveis. A palavra entradas, ponto e vírgula. E saídas. Eu não tenho outras operações financeiras que eu quero controlar, a não ser as entradas e saídas de dinheiro. Se eu tivesse feito alguma venda, então eu poderia vir até aqui e falar assim, olha só, hoje, dia 10/7, eu vendi R$ 70 de um curso de Excel online. Então, isto aqui eu vou dizer que é um serviço, trabalho extra, e esse trabalho extra está me rendendo. Isto é uma entrada. Perfeito. Então perceba como é fácil você fazer esse controle. E o que é mais importante é que você, se você notar, nós temos por ordem de data. Eu posso depois colocar a ordem que eu quiser, mas isso é um banco de dados, eu não preciso me preocupar muito com isso. Eu vou fazer a análise então desse meu movimento por ano, aí eu vou poder agrupar essas informações por ano e posso também fazer a explosão disso por mês. O valor do meu gasto, a descrição dele, essa descrição é livre, então você pode colocar o número de nota, o nome da loja que você gastou o dinheiro, não importa. A categoria, então você pode mudar as categorias aqui e ir lançando as entradas e saídas. Perfeito. Então essa é a melhor base para que você possa criar estruturas de análise utilizando a sua planilha de gastos pessoais ou a sua planilha de fluxo de caixa. Aqui eu estou registrando todas as minhas entradas e estou registrando todas as minhas saídas. Seja o cafezinho da manhã, seja o cafezinho da tarde, seja qualquer movimento com gasto que eu tenha tido com carro com gasolina, hospedagem de hotel, ingressos para show, ida ao mercado, serviços de Netflix, passagem aérea, não importa. O que você pode fazer é controlar os seus gastos de forma mais precisa possível. Nós nos enganamos muito, nós achamos que estamos gastando pouco, quando na verdade o dinheiro está escorrendo pelas nossas mãos. Perfeito, vou salvar. E aí, nós vamos começar a fazer a parte das análises. Como eu posso criar um painel, Alessandro, para facilitar a minha análise dessas informações? Como eu posso descobrir quanto que eu estou gastando por ano? Isso é um assunto que nós vamos tratar, deixe-me ver aqui se as planilhas estão todas apagadas. Sim, na próxima aula. Então, por enquanto, pegue papel e caneta, pegue aí o seu OneNote, comece a identificar quais são as categorias de gasto que você tem. Assim que você definir todas as suas categorias, crie uma planilha de listas e a partir desta planilha de listas nós vamos começar a fazer a construção desse movimento de fluxo de caixa. Espero que tenham gostado dessa aula. A Microsoft, então, tem conosco essa parceria do 365 Creators. Vamos falar bastante ainda a respeito desse mês, com algumas aulas específicas ainda sobre outras aplicações, de como você pode explorar esse pacote fantástico que a Microsoft criou, que é o Office 365, que vai manter aí o seu Excel sempre atualizado. Espero que tenham gostado dessa aula, essa é só a primeira, e nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço!